Dá uma olhada nesse fundo aqui, Itaú Flexprev, fundo de investimentos em cotas, por aí vai. Basicamente é um fundo de previdência do Itaú e vários outros fundos de previdência de grandes bancos. A gente está acostumado a ver retornos parecidos como esses. E a gente vê aqui, né, desde o início do fundo, ele teve uma rentabilidade menor do que 50% do CDI. E esse é um fundo que uma cliente chegou aqui na Stocos querendo a nossa consultoria, querendo analisar a carteira dela para ter melhores investimentos. E aí ela apresentou esse fundo aqui pra gente, não sei exatamente desde quando ela tem, mas basicamente ao longo do tempo esse fundo apresenta uma rentabilidade bem abaixo do CDI, de forma consistente desde o seu início. Se a gente compara com outros indicadores aqui também, por exemplo, o Ibovespa, por mais que seja um fundo de renda fixa, esse período ótimo aqui, o fundo também rendeu menos do que o Ibovespa, mesmo considerando o Ibovespa rendendo menos do que o CDI. Mas de qualquer forma a gente vê que é um péssimo investimento. E o que a gente tem, né? A gente tem, por conta de fundos como esse, as pessoas acreditam que previdência privada é um péssimo investimento. Nesse vídeo eu quero te falar se realmente é um péssimo investimento, se tem como contornar essa situação. Vamos falar um pouquinho melhor sobre tudo isso aqui. Então, basicamente, para começar, né, o que é previdência privada? Nada mais é do que uma forma de você contribuir para sua aposentadoria de forma complementar. A previdência privada também tem esse nome, né, de previdência complementar ao INSS, que é a previdência social que a gente tem aqui no Brasil, que muitas pessoas já sabem que por matemática básica a conta daqui a algum tempo não vai fechar. A gente precisa de reformas na Previdência, a gente tem cada vez menos pessoas entrando no mercado de trabalho, cada vez mais pessoas se aposentando, vivendo por mais tempo, então é pouca gente para sustentar uma massa muito grande de aposentados, a conta não fecha, o sistema é falho, então as pessoas precisam fazer uma previdência complementar e a previdência privada muitas vezes entra como uma alternativa. E aí a gente tem vários benefícios dentro da previdência privada. A gente pode sim fazer investimentos diretamente ali no mercado financeiro, né, em ações, fundos imobiliários, renda fixa e por aí vai, mas a gente também pode fazer investimentos por meio da previdência privada. E qual que é a grande diferença de fazer diretamente e por meio da previdência? Por uma série de fatores. Alguns deles são benefícios fiscais, tributários que a gente tem na hora que investe por meio de uma previdência privada, né? Basicamente a gente tem dois planos. A gente tem o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefícios Livres, e VGBL, que é Vida Gerador de Benefícios Livres. A grande diferença entre os dois é, primeiro, no PGBL você consegue abater a sua base de cálculo do imposto de renda na declaração anual em até 12%. Ou seja, a contribuição que você faz para a sua previdência privada, você reduz a sua base de cálculo e, consequentemente, paga menos imposto de renda. Você consegue pagar ali 12% a menos do imposto que você teria que pagar ao longo do ano. Então, esse é um grande benefício que você tem no PGBL, mas chega lá no vencimento ou na hora do resgate, na hora do rendimento ali que você vai receber, você vai pagar 10% de imposto sobre o montante total que você está resgatando. Isso inclui os investimentos mais os rendimentos. Ou seja, se por um lado em renda fixa, em ações, você paga 15% de imposto, na Previdência, se você tiver numa tabela regressiva de imposto de renda, que é essa aqui que está aparecendo aqui na tela, a gente tem uma alíquota mínima de 10% de imposto. Ou seja, a gente tem esse ganho tributário quando a gente está pensando em comparativo ali com os outros investimentos de fato, né? Então, por um lado você pagaria 15%, no outro você pagaria 10%. Só que, no caso do PGBL, você vai pagar imposto sobre todo o seu capital que está sendo resgatado. Isso inclui os juros também, enquanto em outros investimentos você paga o imposto de 15% na alíquota mínima sobre só o rendimento. Então, o valor investido não entra nessa conta ali para pagar o imposto. Já no VGBL, a gente também pode ter essa tabela regressiva e a gente paga o imposto apenas sobre o rendimento. Então a gente teria mais um ganho tributário ali, mas nesse caso do VGBL a gente não pode abater esses 12% lá na declaração anual. Então a gente precisa analisar caso a caso. Qual que é a sua realidade? Quanto de renda você tem? Quanto que você paga de imposto? Via de regra, quando a gente tem uma renda tributável que a pessoa paga ali, por exemplo, até 27,5% de imposto, a gente usa a estratégia do PGBL para reduzir até 12% da renda dela para fins fiscais e o excedente faz sentido às vezes colocar num VGBL justamente para incidir o imposto apenas sobre o rendimento lá na data do resgate. Então tem que analisar caso a caso. Sim, de fato, previdência é um bom veículo
veículo pode fazer muito sentido na sua carteira, e se você, dependendo da renda que você planeja ter na sua aposentadoria, se for uma renda menor, você pode ter essa tabela progressiva de imposto, que aí você paga menos imposto também na hora do resgate, mas a gente tem que analisar caso a caso para saber se faz sentido ter previdência na sua carteira e, se fizer sentido, qual tipo de previdência a gente vai ter. É um PGBL? É um VGBL? A gente vai escolher a tabela progressiva ou regressiva de imposto de renda e, depois de definir tudo isso, além de definir, por exemplo, beneficiários ali na hora de contratar, a gente também tem que definir qual que é o fundo de investimentos de previdência que a gente vai colocar dentro da nossa previdência. Por quê? A previdência é só um veículo. Da mesma forma que a gente tem ações, da mesma forma que a gente tem fundos imobiliários, é só o veículo de investimento ali. Por dentro da previdência, a gente também tem que escolher qual que é o fundo. Quem que vai ser a gestora ou as gestoras que vão gerir o dinheiro que a gente está alocando na previdência. Então a gente contrata uma gestora para cuidar desses nossos recursos, né? A gente contrata por meio da alocação em fundos de investimento. E aí, este aqui que eu estava mostrando para vocês, nada mais é do que um desses fundos distribuídos por grandes bancos, nesse caso o Itaú, que oferece aqui pra gente a previdência, né? Então é um fundo que desde 1999, rendeu menos de 50% do CDI, o que é um péssimo investimento. Mesmo considerando o benefício fiscal que você teria ali na hora da sua declaração do imposto de renda, de reduzir 12%, no benefício que você teria ao pagar apenas 10% de imposto, todos esses benefícios que você teria tributários ao contratar uma previdência simplesmente são jogados no lixo quando você tem uma rentabilidade ridícula como essa aqui. Então, chega a dar dó quando a gente vê clientes vindo até a gente procurando para entender um pouquinho melhor sobre como está o cenário dos investimentos deles, né? A gente vê aqui, a gente vê que realmente não faz sentido ter um fundo como esse. Existem, e começou a existir cada vez mais de um tempo para cá, né, mais recente, fundos melhores de gestoras independentes que não estão ligadas a esses grandes bancos, que ao longo do tempo estão conseguindo apresentar resultados cada vez melhores e muitas vezes superando o CDI de forma consistente também ali no longo prazo. E aí esses fundos começam a fazer sentido de se colocar na carteira também, e não apenas fundos que vão ter essa rentabilidade horrorosa aqui ao longo do tempo. Então o ponto que eu quero deixar aqui com você é: previdência sim pode fazer sentido para sua carteira, tem que analisar caso a caso e, principalmente, além de escolher a previdência que você vai colocar, você tem que escolher o fundo de previdência que você vai alocar. E todo esse trabalho de definir qual previdência e qual fundo a gente vai alocar, a gente faz aqui dentro da Stocus também, que é a minha consultoria de investimentos. Se você quer que eu analise a sua previdência para ver se faz sentido trocar ou não, se ela tá adequada para o seu perfil, manda uma mensagem aqui pra gente. O primeiro link aqui da descrição é um formulário para você preencher, entrar em contato, fala que você veio desse vídeo, tem lá um campo para você comentar alguma coisinha a mais, né, alguma informação extra, você fala que quer analisar a sua previdência, eu vou entrar em contato com você no WhatsApp e vou analisar os documentos que você me mandar para saber se faz sentido para você e, quem sabe, te recomendar alguma mudança e você virar um cliente aqui da Stocus e a gente cuidar de todo esse universo financeiro aí dos seus investimentos. Então, se tiver ficado qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.